Oi, me chamo Paulo Marchetti e trago mais um vídeo a respeito dos lançamentos e curiosidades da semana do dia 5 a 11 de abril. E este vídeo faz parte de uma playlist que eu criei, que se chama O Rock Brasileiro e Suas Histórias. Tem tantos outros vídeos lá que eu falo de todas as cenas, de todas as décadas do rock brasileiro, desde os anos 50. Acredito que seja até o único vídeo a respeito do rock brasileiro entre 55 e 60, os 5 primeiros anos do rock brasileiro. É o único vídeo aqui no YouTube. Porém, tem tem muito conteúdo, muitos canais têm. Tem o Disco Voador, um canal muito bom que explora os anos 60, os anos 50, todos esses artistas que eu volta e meia falo aqui, The Jordans, Renato Cedo do Caps, essa cena da pré-Jovem Guarda e da Jovem Guarda. É um canal bem legal. Tem o Vitrola Verde, do meu amigo César Gavan, que também tem muitas coisas boas, muitas entrevistas boas, e são canais de entrevista. Isso que é legal, porque traz a fonte primária, é o próprio artista dizendo, e algumas informações que eu trago aqui são exatamente desses canais de entrevistas. Eu vou. As informações que eu coleto, que eu coletei, tanto para o meu livro Calendário do Rock Brasileiro, quanto para esses vídeos, é sempre baseado em jornalismo, que saiu nos jornais, e baseado em entrevistas, em fontes primárias, sempre. Fonte primária é a principal fonte de, de conteúdo para qualquer coisa, para qualquer reportagem, qualquer conteúdo, documentário, série documental, biografia, enfim. Perdão. É, então, este vídeo aqui eu vou falar do que aconteceu dos lançamentos e curiosidades do dia 5 a 11 de abril. E lembro mais uma vez que este meu canal é um canal do lado underground do YouTube, porque ele não é monetizado e não é divulgado. E eu faço esses vídeos, são todos eles de conteúdo exclusivo, neste formato, conteúdo inédito e exclusivo, até porque o meu livro, o Calendário do Rock Brasileiro, é o único. A pesquisa que eu fiz, essa pesquisa maluca de 98 a 2024, é uma pesquisa única. Então, todo esse conteúdo aqui que eu trago é um conteúdo único. Você só vai ver aqui no canal. E deixo essas duas indicações maravilhosas para quem gosta de, de conteúdos também dos anos 80, dos anos 2000, dos anos 70. Vale a pena acessar o canal Corredor 5, que é do Clemente. Ele tem o podcast dele que chama Papo com Clê. Também ele traz muitos engenheiros de som, produtores, gente dos bastidores do mercado fonográfico, muita história boa, muitas curiosidades. Então, esses três canais são sempre muito bem-vindos. E se você quiser saber mais sobre a década de 50, a década de 60, os lançamentos e mais detalhes dos discos e dos artistas, tudo, eu também indico o site jovemguarda.com.br, que é do Marcelo Frois, produtor, jornalista, que também faz um trabalho maravilhoso de resgate desses primeiros 15 anos do rock brasileiro. E então, tá aí, já dei um monte de dica bacana que vale a pena acessar, guardar, deixar nos, nos favoritos, que para você que gosta de pesquisar, gosta de história e gosta de ir atrás, vale a pena tê-los. Então, vou começar aqui então com os lançamentos, lembrando, deixa eu dividir a tela aqui, lembrando que eu falo principalmente dos discos, né, long plays, dos álbuns cheios, e não muito de compacto, mas, como é o caso aqui, volta e meia trago alguns compactos, porque existem compactos que são importantes para a história, e esse é um deles. É o primeiro compacto da Celi Campelo e Tony Campelo, dos irmãos Campelo, tá aí, que eles gravaram duas músicas, Handsome One Boy e Forgive Me.
que são duas músicas autorais, não dos irmãos, mas não são. Nesta época ainda era costume gravar muitas versões, mas sempre no meio dos bololôs que você pode ver do Jet Blacks, Jordans, Demetrius, Sérgio Murilo, Rony Cord e tantos outros artistas da pré-jovem guarda, no final dos anos 50, começo dos anos 60. Tem muitas versões, mas no meio dessas versões tem músicas autorais. E neste primeiro compacto da Celi Campelo e do Tony Campelo, eu trouxe a imagem dos selos, do compacto, tanto do lado A quanto do lado B, porque infelizmente não há capa. Nunca achei, nesses anos todos de pesquisa, nunca vi a capa deste compacto, e é o que eu sempre, que eu volta e meia digo aqui, nos meus conteúdos, que infelizmente a gente não tem esse carinho, nós brasileiros, e os artistas e as gravadoras, com o produto, né? Com disco. Tem discos dos anos 80, dos anos 90, até dos anos 2000, que eu vou atrás das capas, eu não encontro. Eu encontro foto de capa, a capa com mão, sabe? Sim, enfim, é uma tristeza essa parte que, de deixar de lado de não dar muita importância a isso. E, infelizmente, você vê, não existe, mesmo que o compacto seja uma capa branca, ou só o nome da música, ou nada, não tenha nada, mas, pô, era legal ter a capa para mostrar, que não é o caso. E como eu gosto sempre de lembrar, a Celi Campelo, neste lançamento, ela não é pioneira, uma mulher dentro do rock brasileiro, ela não é pioneira só no Brasil. Em 58, ela era uma das poucas mulheres, talvez existisse no mundo, além dela, mais duas, talvez, três no máximo. Então, a Celi Campelo, ela é pioneira no mundo como uma mulher dentro do segmento rock. Então, fica aqui, inclusive, a lembrança da Celi Campelo, grande figura para nós, ela que teve uma carreira curta de 4 anos, em 61 foi o último ano de carreira dela, depois ela desistiu da carreira artística para casar com seu namorado de infância, era um contador da Petrobras, e teve um casamento feliz, filhos e tudo. Ela retornou nos anos 70 por conta da novela Estúpido Cupido, mas é isso. O segundo lançamento da semana o compacto da Celi e do Tony é de 58. Este lançamento aqui, Os Novos Baianos, é o primeiro disco do grupo, de 1970. Antes dele teve um compacto em 69, e nesse disco tem Casca de Banana, Que Eu Pisei, tem Devera, tem a música Baby Consuelo, muito boa. Esse disco é ótimo. É só esse quarteto mesmo, Mauro Galvão, o Paulinho Boca de Cantor, o Moraes Moreira, a Baby, depois que entrou o Pepeu Gomes, entrou o Dade, entrou mais uma outra galera, que o Novos Baianos se tornou quase que uma comunidade, um coletivo. E o Novos Baianos é muito importante para o rock brasileiro. É um grupo pioneiro na mistura dos ritmos brasileiros com o rock, o frevo, o samba. Tem uma música que eu não separei aqui, mas de samba, então é frevo, samba, chorinho, é, tantos outros ritmos brasileiros. O Novos Baianos é pioneiro nessa mistura, é uma grande referência. São da longa discografia do grupo, pelo menos 4, 5 álbuns são referências para isso. Tem o Acabou Chorar, o Futebol Clube, o próprio Ferro na Boneca. Maravilhoso esses trabalhos todos, e vale uma atenção para quem gosta, e para pesquisar tudo. Esses discos eu mostro aqui com a intenção também de você que assiste ser proativo em falar, pô, vou atrás. Primeiro, vou escutar esses discos todos, inclusive os dos anos 50, anos 60, e vou atrás de mais informação. É por isso que eu dei a dica desses canais, porque trazem
ótimas entrevistas, ótimas informações, curiosidades. A história do rock brasileiro, ela é muito rica, muito rica. A gente está em 2026, estamos no 2025, o rock brasileiro completou 70 anos e é muita história. De 1970, pulo para 1972. Esse, se eu não me engano, é o sétimo ou sexto disco, álbum do Rony Von. O Rony Von, que ele que trouxe o rock psicodélico, ele é das referências e um dos pioneiros em trazer o rock psicodélico para o Brasil, apesar dele nunca ter se envolvido com drogas, com, com alterações da mente, mas ele é pioneiro, ele tem uma trilogia de, de, de rock psicodélico muito boa, e esse disco é muito legal, tem Cavaleiro de Aruanda, tem Hare Krishna, rock para os meus nervos, e é muito bom. Eu não, infelizmente, não descobri a banda que eu acompanho, os músicos que eu acompanho nesse disco, mas ele é sempre, principalmente nesses discos dos anos 60 e até pelo menos metade dos anos 70, ele é sempre acompanhado de ótimos músicos, músicos que tocavam na Jovem Guarda, músicos que têm grande nome, músicos que a gente conhece, tudo, então ele estava sempre cercado de, de gente fina e sincera e grandes, como eu falei, grandes artistas para acompanhá-lo nos discos. Esse disco é maravilhoso, eu gosto muito deste álbum, além da trilogia dele, de rock psicodélico. Então fica aqui o registro deste disco do Rony Von. A gente já pulo para 78, esse disco da Rita Lee. Rita Lee, ela assina ali só Rita Lee, mas é Rita Lee Tutti Frutti. Se eu não me engano, é o último disco acompanhado do Tutti Frutti que já estava bem diferente nessa época. O Roberto de Carvalho já fazia parte da vida da Rita Lee. Tem muitas composições, tem uma composição, a primeira, né, da dupla dos hitmakers, Rita Lee e Roberto de Carvalho, que é Disco Voador. Tem outras músicas que ela compõe junto com o Lee Marcucci, que é um grande parceiro dela, baixista do Tutti Frutti, e que foi parceiro dela em tantas outras músicas. Tem também pelo menos umas 3, 4 músicas dessa parceria, Rita Lee e Lee Marcucci. É, tem o Carlini tá neste álbum, o Sérgio Della Mônica é o baterista. É um baita disco. Tem Miss Brasil 2000, Agora é Moda, Jardins da Babilônia, próprio Disco Voador que eu falei, que é o primeiro registro da parceria Rita Lee e Roberto de Carvalho. Para mim, eu vejo o Babilônia como o início de uma nova fase da Rita Lee, que aí depois veio ser mais o duo, né, Rita Lee com Roberto de Carvalho, e que aí depois veio Saúde, veio uma nova fase dela também riquíssima, uma coisa, muitos hits, assim, muita música boa, muita lembrança boa, discos, esse de 78 até pelo menos 84, 85, ela lançou, tem uma leva de lançamentos da Rita Lee com um punhado de hits, e eu vejo o Babilônia como o início dessa grande fase dela, junto com o Roberto de Carvalho. Então fica aqui também o registro do lançamento desse disco, que é de 78. Esse disco é um disco curioso do Billy Bond. Billy Bond, ele é argentino, ele veio para o Brasil por conta da ditadura da Argentina, ele veio para o Brasil no início dos anos 70, exilado. Ele tinha uma carreira musical já na Argentina, La Pesada, era um grupo que eu esqueci o nome, La Pesada de lo Rock and Roll, alguma coisa assim, o nome. Quando o Billy Bond, ele ficou conhecido, mais conhecido no Brasil, no meio musical, no rock, que ele deu cara a tapa mesmo, quando ele foi vocalista do Joelho de Porco. O primeiro disco do Joelho de Porco é com ele no vocal. Mas ele já tem
antes dele gravar com o Joelho de Porco, na Argentina ele já tem pelo menos uns 6, 7 lançamentos. O primeiro lançamento do Billy Bond com esse grupo dele da Argentina é de 68. Então, 10 anos antes dele gravar com o Joelho de Porco, ele já tinha a carreira dele. Esse disco se chama Liga TV, ficou muito famoso. Quem comprava a revista Roll na época, em 83, que a Roll surgiu, tinha propaganda. Esse disco é de 82, mas tinha propaganda desse disco, essa foto aí muito famosa, muita gente vai lembrar. E ele era acompanhado por uma banda que ele estipulou o nome, que chamava Quem São Eles, que fazia parte o Lee Marcucci, no baixo, né, o Lee Marcucci do Tutti Frutti, parceiro da Rita Lee. Tinha o Faísca, o Pisca, que eram do Casa das Máquinas, o Netinho, que era dos Incríveis, e também Casa das Máquinas, uma bandaça que acompanhou ele nesse disco. As composições são todas dele. E o Billy Bond é uma figura muito importante para o rock brasileiro, porque ele fez ele fez parte do Joelho de Porco, tem a carreira solo dele, que não é só esse disco. Ele participou de muitos. Ele tem um trabalho dele também muito forte e muito intenso e importante no teatro, inclusive nos anos 2000. Muitas peças musicais foi ele que dirigiu, ele que produziu, livros, que mais? Programa de rádio, ele apresentou um programa de clipe também no começo dos anos 80. Eu não lembro se foi na Globo, mas ele teve um programa de videoclipe, que era pioneiro também, junto com o Sábado Som, que o Nelson Motta apresentava. E o Billy Bond é uma figura muito, como eu falei, importante para o rock brasileiro. Ele é assumido porque ele é muito. Ele voltou depois dele se lançar esses discos todos, ele voltou para os bastidores, ficou quietinho, produzindo peças de teatro, dirigindo peças de teatro, compondo para trilhas, enfim. E esse disco é um disco bastante interessante, até por esse grupo que o acompanha. Depois, em 85, ele lançou um outro disco solo aqui no Brasil também. E esse disco foi lançado, esses discos que ele gravou no Brasil também foram lançados na Argentina e no mercado latino, porque ele é conhecido também no mercado latino. Então fica esse registro que para mim é importante falar dele, é bem bacana. Esse é um daqueles discos esquecidos da nossa história e que vale a pena ir atrás. Tem aí de 82, a gente pula para 85, que foi lançado o primeiro disco da Legião Urbana. E é importante falar desse disco porque tem muita gente que, que não sei por quê, começou a falar que esse primeiro lançamento da Legião Urbana foi feito no dia 1º de janeiro de 85, e não foi. Não foi. É, Estou falando aqui, este vídeo é sobre o que aconteceu na semana de 5 a 11 de abril, e o lançamento desse disco. Não achei registro. Essa data que a Legião está aqui é a data de show de lançamento. Foi em abril que a Legião fez o show de lançamento, tanto em São Paulo quanto no Rio, do primeiro disco. Só que, assim, em janeiro de 85, aconteceu o Rock in Rio. Então, as gravadoras, o Brasil, toda a cultura pop, estava tudo voltado para o Rock in Rio. A partir de julho de 84, 6 meses antes do Rock in Rio, quando o Roberto Medina e a Globo e todo mundo começou a divulgar e falar do Rock in Rio, começou a surgir muitas especulações. Então, a mídia voltou muito da cultura pop, da música, né? O jornalismo cultural voltou muitos olhos para o Rock in Rio, e as gravadoras também. Então, assim, é evidente que a EMI não ia lançar Legião Urbana há 10 dias de iniciar o Rock in Rio. A EMI ficou de olho, queria divulgar
e voltou todas as atenções dela para os artistas que era do casting dela que estavam participando do Rock in Rio. Blitz é uma delas. Então é evidente que assim não foi lançado o primeiro da Legião não foi lançado em janeiro de 85. E na minha pesquisa maluca que eu ia atrás de jornal, revista, entrevista, eu fui atrás, minhas fontes eram infinitas, eu ia atrás de tudo, assim, do que eu podia. E eu não achei uma reportagem, nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, sobre o lançamento de Legião Urbana. A primeira data que eu acho em relação a esse disco é exatamente essas datas de show que aconteceram em abril. Primeiramente, nessa semana de 5 a 11 de abril, aconteceu o show no Rio de Janeiro, se não me engano, no Mamão com Açúcar, uma danceteria carioca, e no final de abril, Legião foi para São Paulo e lançou em São Paulo, não lembro em qual danceteria, qual casa noturna, talvez no Rádio Clube, não lembro. Isso tem no calendário do rock brasileiro, essas datas estão aqui, mas então fica o registro oficial para mim é este, porque, como eu digo no livro, a minha primeira minha primeira referência como data é o que sai no jornal, porque quando sai no jornal, quando sai na mídia, é porque o disco já chegou nas lojas. Se você vê no jornal, lançou, você vai na loja e compra. E, e, e quando eu não achava essas datas, minha segunda referência para o lançamento é o show de lançamento, que é o caso aqui da Legião Urbana. Então, o que eu quero deixar registrado é isso. Depois a Veja fez uma matéria sobre o rock de Brasília, aí botou falando de Legião, falando de Capital Inicial, é uma matéria até famosa na época, tudo. Mas é isso. O registro oficial mesmo do lançamento desse disco é em abril de 85, descasso. Será já estava tocando, sim. Passou o Rock in Rio. Será começou a tocar nas rádios timidamente em janeiro, e aí fevereiro e março virou uma coisa já todo mundo, na boca de todo mundo, essa primeira música de trabalho da Legião, e em abril o grupo fez esses shows de lançamento. Então fica aqui esse registro bastante importante, exatamente por causa dessa confusão que muitos fãs fazem, ainda mais Legião Urbana, que é uma coisa muito religiosa, né? Tem uns fãs muito é, eles são muito intensos em relação a tudo que se refere ao grupo. E, na sequência, o Legião Urbana de 85, este é o segundo disco do Ultraje, Sexo, de 87, que também fez um grande sucesso. Nós vamos invadir sua praia, ele foi o primeiro disco de ouro de um grupo paulistano de rock, dos anos 80, claro. Fez um muito sucesso, praticamente tocou o disco inteiro nas rádios, e com esse disco não foi diferente, até porque eu separei algumas músicas que chegaram, que tocaram na rádio, e outras que eu não vou dizer aqui também tocaram na rádio, até por conta do Pelado, que foi a abertura de uma novela da Globo, que eu não lembro, não sei se era o nome da novela, enfim, mas o Pelado fez parte da trilha sonora, da abertura dessa novela da Globo. Então tem Eu Gosto de Mulher, Terceiro, Pelado, Maximilian Sheldon e Dennis, O Que Você Quer Ser Quando Crescer. Esse disco é muito divertido e é formação clássica do Traje e foi produzido pelo Liminha. E o clipe de Terceiro tem a participação, você vê passando de bicicleta ali do Negrete na região, e era uma época muito ainda divertida do rock brasileiro. Aí pulo para 99, que esse é o primeiro disco do Comunidade Ninjitsu, grupo de Porto Alegre, gaúcho, que misturava mais ou menos muita influência de Beast Boys,
misturava o rap com rock, com funk, com soul, e esse disco foi produzido pelo Educar. A música de trabalho é a divertidíssima Detetive, Detetive, meu pai é detetive. Aí tem Rap dos 9 Meses, Estou Apavorado. Esse disco foi lançado pela Rockit, que era a gravadora, o selo do Dado Villa-Lobos, da Legião. Foi produzido pelo Educar, como eu falei. E uma curiosidade desse disco é que o engenheiro de som desse disco é o Beto Machado. O Beto Machado ele trabalhou para Banguela, gravou, praticamente, ele foi engenheiro de som de praticamente todos os discos lançados pela Banguela, o Raimundos, o Mascavo Roots, Mundo Livre S.A., tudo. O Beto Machado teve envolvido o tempo inteiro. A gente ia no Bebop, o Bebop era um QG, e além de gravadora, tinha lá o Estúdio A, Estúdio B e C, o QG da Banguela, também era um lugar onde a gente ia. Muitas vezes eu saía da MTV, por exemplo, à tarde, e ia pro Bebop, ficava lá à tarde, ou para acompanhar alguma gravação do Raimundos, ou de qualquer outro grupo. Então, tinha vezes que você chegava no Bebop e tinha uma galera lá sentada, conversando, você entrava no estúdio, tinha outra galera, gente gravando, gente sentada o Miranda lá trabalhando, o Humberto e gente sentada no sofá. Então, aí você ia na cozinha, tomava um café, saía para comer um pão de queijo do lado, tal. Isso eu fiz muito com Raimundos, com todo mundo que estava lá. Às vezes a gente ia para lá, vamos sair para a noite, a gente ia para o Bebop, ficava lá e do Bebop a gente ia para os shows. E eu estou falando de bebop aqui com comunidade de ninjitsu, mas a comunidade de ninjitsu não tem nada a ver com bebop. Como eu falei, é produção da Rockit do Dado, com produção do Educar. E para finalizar a lista de lançamentos dessa semana, de 5 a 11 de abril, tem esse disco do Inocentes, O Barulho do Inocentes. É um disco de regravações. O grupo reuniu grandes nomes do punk rock paulistano. Ó, tem Cólera, Ratos de Porão, Hino Mortal, Olho Seco, Fogo Cruzado. Foi produção, isso é produção do Clemente com o Rafael Ramos, o Rafa Ramos, que depois, que hoje está na DEC Disc, está à frente da DEC Disc. E também tem o Beto Machado, tá aí, de engenheiro de som desse disco, O Barulho de Inocentes, que tem aqui, eu separei algumas faixas, ó, São Paulo, do 365, Quanto Vale a Liberdade, do Cólera, Periferia, do Ratos de Porão, Restos de Nada, que era do Restos de Nada, um dos primeiros grupos do Clemente, e tantas outras faixas. Esse disco deve ter, disco não, porque foi lançado em CD, então deve ter, sei lá, umas 15, 16, 17 músicas por aí. Ele é longo e, e tem esse resgate, né? Um disco de regravações que vale a pena. Ele é muito bem gravado, muito bem produzido. Eu gosto bastante desse registro do Inocentes. Aí eu vou aqui para as curiosidades da semana. Ó, teve o primeiro show da Game 90, que aconteceu em 81, na danceteria Pauliceia Desvairada, que era onde o Júlio Barroso trabalhava como DJ. Ah, na verdade, Gangue 90 tem duas datas de estreia. Teve esta, que foi mais ou menos uma experiência, aí depois teve um gap aí, um tempo, até ter isso aconteceu em abril, né? E aí, depois de alguns meses, aí sim teve outro show da Gangue, que a Gangue mesmo se refere a ele como a verdadeira estreia do grupo. Mas, em 81, a Gangue lançou o primeiro compacto, que tem Perdidos na Selva e tem Lili Camê, que é uma versão de Christine, da Six and the Benches, e este compacto foi lançado pelo selo do Nelson Motta. E, e aí a Gangue fez esse primeiro show, então, da carreira, nessa semana, de 5 a 11 de abril.
E o show foi exatamente no dia 11 de abril. Teve o primeiro show solo da Rita Lee. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O primeiro show solo dela aconteceu com a Rita ainda no Mutantes. Era um show que ela fez. Ela foi contratada por uma empresa. Eu vou até ler aqui, ó. Rita Lee estreou em 1970, dia 10 de abril de 70. Rita Lee estreou seu primeiro show solo, batizado de Nho Look, patrocinado pela Rodia. No show promocional, que era um show especial, num evento fechado, tudo, no show promocional da companhia de confecções, que era a Rodia, Rita misturava rock com música sertaneja. As apresentações ocorreram em São Paulo, no pavilhão do Ibirapuera. No mesmo ano, Rita fez mais um show solo chamado Building Up, que é aquele disco dela, também com patrocínio da Rodia, que deu nome ao disco de estreia, que foi lançado em agosto. Então fica aqui o registro desse primeiro show solo da Rita, da carreira dela, ainda fazendo parte do Mutantes. Em 2010, depois o Dinho voltou, o Capital Inicial voltou a tocar, porque o Dinho sofreu um acidente terrível em Patos de Minas. O Capital estava tocando e ele caiu do palco de 3 metros, se arrebentou inteiro, foi para o hospital, quebrou partes do corpo. Aí depois, no meio do tratamento, enquanto ele estava ainda no hospital, ele pegou infecção hospitalar, quase bateu as botas pela segunda vez. Um abraço para o Dinho, que é meu irmão, meu amigo, gosto muito dele, pessoal do Capital. A gente, família do Dinho, eu morei numa super quadra em Brasília, 111 Sul, e a mãe dele, o pai dele moraram lá, o Ico, a Aninha, ele, então a gente se via direto, tem uma relação com o Dinho e com a família Ouro Preto bem antes de existir Capital Inicial. Então, e teve isso, né? Depois de 5 meses em recuperação, o Dinho voltou a fazer shows. Ele sofreu um acidente em 1º de novembro de 2009, em Patos de Minas, como eu falei, e sofreu traumatismo craniano, fraturou 3 costelas, trincou 6 vértebras e machucou os rins, a cabeça, os dentes e o queixo. Meu Deus, e ainda pegou infecção hospitalar. Dinho, porra, cara, você tem 7 vidas, cara. Fora outras coisas aí da carreira dele, carreira solo, enfim, das noitadas aqui em São Paulo. E ele ficou internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Durante o tratamento de recuperação, como eu falei, ele contraiu o vírus hospitalar, que comprometeu a recuperação, que se alongou mais ainda. O show dessa volta aconteceu em Goiânia. E para terminar o vídeo, em 68, aconteceu o primeiro lançamento, o primeiro filme do Roberto Carlos, estreou nos cinemas o primeiro filme com Roberto Carlos chamado Ritmo de Aventura. Na trilha, as músicas do álbum de mesmo nome, como Eu Sou Terrível, Quando e Como é Grande o Meu Amor por Você. Os filmes do Roberto Carlos, eles sempre faziam um grande sucesso nos anos 60 e, e nesse o Ritmo de Aventura com o Erasmo, com a Vanderleia, não foi diferente. Então, esses são os fatos que ocorreram entre 5 e 11 de abril. Está aqui o meu livro novamente. Se você quiser adquiri-lo, só mandar um e-mail para mim, que está na descrição deste vídeo. Tem também o segunda edição do Diário da Turma. Faço pacote com os dois, se você quiser só esse, se você quiser só esse. É só mandar e-mail, a gente conversa. O e-mail sou eu que pego. O lançamento do calendário do rock, ele é independente, completamente independente, então eu só vendo por e-mail. Eu não botei em lojas, eu nem tive como botar em lojas, porque eu que mandei fazer o livro, eu que peguei na gráfica, tudo. Então é uma coisa 100% independente. E espero que você tenha gostado deste conteúdo. Sempre lembro que é um conteúdo, é um formato. Esses vídeos trago conteúdos exclusivos, inéditos nesse formato. Convido mais uma vez a você conhecer a playlist, o Rock Brasileiro e Suas Histórias. O link está embaixo deste vídeo. Também tem o link que eu conto os bastidores da MTV.
e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela companhia aqui no meu canal do YouTube, o canal Underground do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu a companhia, um beijo e um abraço. Falou!